As reportagens, elas têm uma estrutura discursiva narrativa. A narração até inclui trechos descritivos, mas ela é predominantemente narrativa. Então, a pergunta que dá início a esse discurso narrativo é: o que aconteceu? Então, das 6 perguntas, aquelas 6 perguntas da narrativa, que na notícia são colocadas, são concentradas no lead, a pergunta que dá início à reportagem é: o quê? O que aconteceu? É como se fosse uma notícia, só que uma notícia mais ampliada, né? Então, todas as perguntas de uma narrativa que uma narrativa tem que responder são aquelas mesmas que nós concentramos na notícia no lead. O quê? Então, quais foram os fatos que determinaram a história? Quem? Quais são os personagens dessa história ou a personagem? Tanto faz falar a personagem quanto o personagem. É comum de 2 gêneros. Como? Então, qual foi o enredo? O modo como se tecem esses fatos? Como aconteceram esses fatos? Quando? O momento em que aconteceram esses fatos? Quando eles se passaram? Quando aconteceu? Onde? Em que lugar ocorreram esses fatos? Né? E por quê? Qual foi a causa desses acontecimentos? Em que contexto eles se deram? Então, são essas perguntas que a reportagem tem que responder. A narração é um discurso figurativo, ele emprega elementos concretos, substantivos, fatos, não é teórico, não é teoria, são fatos, são figurativos. Eles são dinâmicos, evolutivos, por isso tem uma ação, existe uma ação na narrativa. E existe também um conflito, ele prevê em sua base a ocorrência de um fato conflituoso que gera a quebra de uma rotina, de um contexto pré-estabelecido. Então, isso tudo estava, como sempre aconteceu, quando ocorreu um determinado fato que rompe essa rotina. Então, aí nós temos a reportagem. É quando bem acontece uma notícia. Tudo está indo bem, de repente algo acontece que rompe. Então, esse algo não precisa ser negativo, pode ser algo positivo também, mas é algo que rompe com a rotina. O conflito surge no desenrolar de uma ação para outra. Então, cria-se uma dramaticidade, existe uma tensão, diferente do mero relato. Então, somente o registro do andamento de um fluxo de ações é um relato. Então, ela não tem uma expectativa, não cria uma dramaticidade, não cria uma tensão. É um relatório. Mas a narrativa de ação, não. Ela tem um período em que de repente as coisas ficam muito tensas e você quer saber o desenrolar dessas ações. Na base textual, inclui predominantemente verbos de ação. E ela costuma ser comparada a um filme, só que é um filme verbal, não é? Porque as ações vão acontecendo. A narrativa, ela tem elementos. Existem elementos da narrativa. Quais são esses elementos? O narrador, que representa o foco narrativo, que é aquele que conta a história. O narrador pode ser um narrador personagem, que normalmente pode contar essa história em primeira pessoa do singular, eu. Então ele começa contando tudo como eu, né? Ou na primeira pessoa do plural, nós. Mas às vezes é um nós figurativo, ele está falando dele, mas ele não diz eu, ele diz nós fizemos, mas quando na verdade é eu, ele está dizendo eu. Mas também ele pode estar se referindo a mais que uma pessoa também. O narrador observador ou testemunha, ele tanto pode narrar em primeira pessoa, quanto ele pode narrar em terceira. Mas ele participou de alguma maneira, ele observou, ele viu, ele é testemunha daquela ação. Não foi alguém que contou para ele, não, ele sabe daquilo. E o narrador onisciente, que ele está sempre em terceira pessoa, porque ele não aparece na história, mas ele se informa de tal forma sobre tudo o que aconteceu, que é como se ele fosse um Deus. Ele sabe tudo o que aconteceu, o que as pessoas pensaram. Por quê? Porque antes ele investigou, ele pesquisou bastante.
Não significa também que nas outras situações, o narrador personagem, o narrador observador ou testemunha, ele não tenha pesquisado também, porque ele vê uma situação de uma forma, mas ele também pesquisa, ele também entrevista. Mas o narrador, quando o narrador é personagem, pode ser uma história que aconteceu com várias pessoas, mas ele conta do ponto de vista dele. E tem aquele caso do livro que eu disse, Memórias do Cárcere, que é uma história contada do ponto de vista do Graciliano Ramos, porque ele que estava no cárcere. É como o livro Diário de Anne Frank. Eles estavam, uma família, com amigos, com outras pessoas conhecidas e até desconhecidas, escondidas num determinado local durante a Segunda Guerra Mundial, porque eram judeus e precisavam se esconder dos nazistas. Se esconderam durante um tempo, né? E a menina, que era uma adolescente, a Anne Frank, ela vai fazendo o registro do dia a dia, de tudo o que acontecia. Então, outras pessoas tinham voz ali, ela anotava o que as pessoas diziam, mas quem estava relatando tudo, contando tudo, narrando, era ela. Então, era sob o ponto de vista dela. Sob o ponto de vista dela, ela era uma personagem, mas também era testemunha quando ela observava os outros, não é? Então ela contava aquilo que acontecia, do que ela sabia, né? Do que ela vivia, a partir do que ela sentia. Bom, a personagem é quem vive a história, que pode ser protagonista, pode ser um personagem secundário e pode ser antagonista. Protagonista, normalmente, é o personagem principal, mas numa mesma história pode ter o personagem principal, um personagem secundário e também um antagonista. O antagonista é aquele que se opõe à ação do personagem principal. Algumas histórias, o personagem principal, ele é antagonista, ele é um vilão. Então é aquele que se opõe àquilo que as pessoas consideram de positivo. Ele é o personagem principal, é como se fosse um protagonista e ao mesmo tempo o antagonista. Ele não é um herói, ele é um vilão. Então ele é um antagonista. E quando o personagem principal é um vilão, é sinal de que ele faz uma oposição a algo que as pessoas, de modo geral, consideram como positivas. Algo positivo, melhor dizendo. Então, ele se torna antagonista daquilo que as pessoas consideram positivo. O conflito, ele ocorre entre forças opostas, que estão em confronto. Então, pode ser um conflito externo e interno, depende da história. Pode ser também um conflito concreto. Então, quando se está fazendo uma reportagem sobre coronavírus, sobre a situação entre se manter em isolamento social ou não se manter em isolamento social. Existe um conflito, uma determinada autoridade dá uma orientação, vem uma outra autoridade e rebate essa orientação. Então surge um conflito de orientação. E aí, como é que a população deve agir? De acordo com qual orientação? Então é um conflito, né? E podem ser vários outros, né? Só foi um exemplo um exemplo do momento. O tempo, período datado ou memorizado em que ocorre a ação. Ele pode ser cronológico, quando nós conhecemos datas ou então fatos que marcam a cronologia, que marcam esse tempo, então nós sabemos quando ele ocorre. Ou podem ser coisas, um tempo psicológico, é o tempo que o personagem vai criando. Normalmente esse tempo psicológico ele se dá mais na literatura, mas no jornalismo ele pode se dar, esse tempo psicológico pode se dar, por exemplo, na crônica. Nós vimos naquela crônica do Rubem Braga, na aula anterior sobre crônica, um cartão de Paris, que ele usa um tempo psicológico. Ele está num determinado momento, mas a memória dele o leva para a infância, depois traz de volta, depois faz para Paris, depois lembra de um amigo na fase adulta. Enfim, é um tempo, como eu disse, que era mnemônico, a memória que determina. Então, é um tempo psicológico.
O espaço é o ambiente em que ocorre a história. É o físico demarcado, emocional imaginado. Então, no caso daquela crônica, era emocional imaginado, a crônica do Rubem Braga, um cartão de Paris. E físico demarcado, quando a gente sabe exatamente quando está ocorrendo. Normalmente, numa reportagem jornalística, se dá o espaço, normalmente é físico demarcado. Isso normalmente não significa que não se possa criar também um emocional imaginado, mas é muito mais raro, mas pode ser também. O enredo é o corpo da narrativa, o desdobramento sequencial dos fatos. É um enredo, é a história em si. Ela pode ser linear, ou seja, ter um começo, um meio e um fim, ou pode ser alinear, ou seja, ela não precisa seguir necessariamente essa linha corrente, sem exaltações. Ela pode ser sem obstáculos, né? Como exemplo, nós temos a Saga dos Escalpelados, que é uma reportagem da Luísa Vilamea, que saiu publicada na revista Brasileiros, uma revista que infelizmente foi extinta. Ela tinha a versão impressa e a versão digital. Poderia ser acessada pela internet, pelo site. E essa reportagem foi publicada em 2013. É uma reportagem muito interessante porque ela conta a história de pessoas que vivem à beira dos rios lá na Amazônia. Então, na reportagem ela começa em Macapá, na capital do Amapá, mas ela pode ser a região amazônica, mas ela se dá em vários estados ali da Amazônia, né? E por que se dá entre a população ribeirinha? Porque eles precisam muito de barco. São pequenos barcos a motor usados para percorrer longas distâncias, mas muitas pessoas se aproximam desse motor em funcionamento e o cabelo delas fica preso ao eixo, o que causa um trágico acidente. A força do motor arranca o cabelo delas com couro cabeludo, as orelhas. Quando elas não morrem, ficam deformadas. A reportagem conta essa trágica história e traz perfis de pessoas que passaram por esse drama. É apenas um trecho da reportagem. Para vocês terem uma ideia do drama vivido pelas pessoas que sofreram escalpelamento, ouçam esse trecho sobre a Maria do Socorro Damasceno, que tem 30 anos. Vítima de um escalpelamento brutal aos 7 anos, Socorro jamais se conformou com a ideia de ficar segregada do resto do mundo. Tinha 24 anos quando soube de um caso similar ao seu e procurou contato. Com um gesto, começou um movimento que tirou já 117 pessoas do isolamento social. Tenho vontade de reconstruir as minhas sobrancelhas e as orelhas, diz. Se eu não conseguir, não vou ficar magoada. Essa é a minha identidade. Como já perdeu as contas de quantas cirurgias fez, Socorro sabe que a medicina tem limites. Sabe também de suas conquistas. Eu não me olhava no espelho, não me pintava. Conta maquiada, com as sobrancelhas desenhadas a lápis. Em seguida, chora muito ao relatar o acidente no barco de pesca no qual os pais ganhavam a vida em companhia dos 9 filhos. Eu era a única que tinha cabelão. Era loiro, loiro mesmo, conta. Levantei as tábuas que protegiam o motor para ver como funcionava. Hoje, casada com um vendedor de frutas, Socorro mora em Macapá e de tempos em tempos enfrenta períodos de depressão. Mas já conquistei muito, ressalta. A única barreira é que eu não consigo passar na frente de colégio com crianças na porta.